Fala pessoal, boa tarde. Na aula passada, no dia 17, nós havíamos parado nessa página, né? Na página 36. Então, nós estamos falando sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, período pré-colonial, que é o período que vai de 1500 a 1530 ou 34. E no capítulo seguinte, a gente vai falar do período já colonial, né? Quer dizer, eu acho que é isso aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, tá? Então vamos falar aí só um pouco dessa última parte do capítulo 19. E eu vou deixar a explicação já emendada com o capítulo 20. Depois vocês vão fazer os exercícios do 19 e do 20, ok? Então, o escambo era uma atividade de troca, né? Era uma atividade de troca que os índios, aliás, os portugueses usavam com os índios. Os índios pegavam as toras de pau-brasil e levavam para as feitorias, onde os portugueses embarcavam esse pau-brasil nos navios portugueses para levar para a Europa. O pau-brasil era um produto de extremo valor naquela época, principalmente, e era usado principalmente para atingir tecidos, embora fosse também utilizado para fazer embarcações, né, casas, etc. O caule da raiz do pau-brasil é extremamente avermelhado e por isso que ele era positivo para a extração, para fazer essa tinta, né, de tingir tecidos aí. Os índios então aceitavam produtos, né, em troca do seu trabalho, como pentes, espelhos, né, ou coisas de aparente pouco valor, né, para a gente, mas isso não quer dizer que eles fossem bobos ou coisas do gênero, né? Se trata apenas aí de uma questão de choque cultural, já que os índios não conheciam espelhos, pentes, etc. Então eles achavam essas coisas muito interessantes, né, e acabavam aceitando esse tipo de produtos em troca do trabalho pesado deles na extração do pau-brasil e no carregamento desse pau-brasil até o litoral. Então vamos dar uma lida aí na página 36 para ver se eu só não esqueci de alguma coisa, mas eu acho que é só isso aí que estava faltando para a gente terminar o capítulo 20. O escambo era uma atividade de troca usada quando ainda não havia sistema monetário. Essa troca, conhecida também como permuta ou troca direta, envolvia coisas, serviços ou ambos. Muito comum entre as comunidades indígenas durante a colonização do Brasil, o escambo foi utilizado para a extração do pau-brasil e foi a primeira forma de exploração existente na relação entre portugueses e indígenas. O trabalho de corte e transporte da madeira feita pelos indígenas era pago, com utensílios que tinham pouco valor para os colonizadores, como espelhos, facões, perfumes ou aguardente, cachaça, né, que eram os utensílios que os indígenas recebiam dos portugueses. No entanto, essa era uma atividade já existente antes da entrada dos portugueses no Brasil. O escambo é uma forma original e mais básica que o ser humano tem de realizar trocas, geralmente realizadas com o excedente de cada comunidade, ou seja, com o que sobra em cada comunidade. Assim, o habitante de uma vila pesqueira, quando obtivesse peixe em excesso, poderia trocar parte de seus peixes com outros pescadores que tivessem excedentes de outras espécies. No sistema de escambo, a própria mercadoria torna-se moeda, passando a representar também a medida de valor e de riqueza. Historicamente, os elementos mais usados no sistema de escambo foram gado, sal, açúcar, novelos, tecidos e peças de metal. Ok? Então, com isso a gente acaba o capítulo 20, que era só esse último finalzinho aí que faltava, né? Vocês vão fazer os exercícios conceituais e contextualizados, beleza? Então, qual era o objetivo aí da exploração do pau-brasil? Olha, acabei de falar, não é? Como é que era organizada a extração do pau-brasil? Quem extraía em troca de quê? E levava para onde? Explique o que era o estanco, né? Não confundam o estanco com o escambo. O estanco está lá na página 35 explicando o que era. Não era uma espécie de monopólio, mas tem que explicar direitinho lá o que era. 5. Explique o que eram as feitorias, eu acabei de dizer nesse vídeo, né? Só voltar e ver quem não pegou na hora. 5. Explique as atividades do escambo entre portugueses e indígenas. Como é que funcionava essa atividade de troca entre portugueses e indígenas. Ok? Então é isso. Vocês vão fazer esses exercícios, né, depois de assistirem o vídeo
E aí, depois que acabarmos a parte do capítulo 21, vocês também vão fazer os exercícios do capítulo 21, que a gente só vai corrigir na próxima aula, ok? Na segunda. Então, no capítulo 21, a gente já vai falar do Brasil colônia, não é? Administração colonial. Como foi feita a administração do Brasil, ok? Então, você já pensou em ser herdeiro de um território do tamanho do Uruguai? O Uruguai, nosso vizinho ao sul, tem uma população de menos de 4 milhões de habitantes e se espalha por uma região de 176 mil quilômetros quadrados. Essa pequena nação tem o tamanho de algumas capitanias hereditárias do período colonial, né, que eram doadas para um único nobre português. Quando a monarquia portuguesa resolveu iniciar o processo efetivo de ocupação do Brasil, ela optou por utilizar um modelo semelhante ao que já vinha sendo usado em algumas ilhas lusitanas na África, ilhas portuguesas na África. Desse modo, alguns nobres portugueses receberam enormes quantidades de terras para colonizar o Brasil. Alguns destes, escolhidos pelo rei, foram agraciados com territórios de mais de 180 mil metros quadrados, ou seja, uma área equivalente a alguns milhares de campos de futebol e maior que muitos países do mundo. Nesse capítulo entenderemos como se organizou a administração colonial brasileira por meio das capitanias hereditárias e posteriormente do governo geral. Então, galera, capitanias hereditárias era um sistema que os portugueses já haviam utilizado nas suas ilhas do Atlântico, né? No arquipélago dos Açores, que é um conjunto de ilhas que tem ali no meio do Oceano Atlântico entre Portugal e Estados Unidos, na sua Ilha da Madeira, próximo à costa da África, e também na ilha de Cabo Verde. Esse sistema de capitanias hereditárias era um sistema em que se dividia um pedaço de terra e se doava a um nobre que tivesse condição de investir naquele pedaço de terra e tornar aquele pedaço de terra lucrativo. É claro que não era um pequeno pedaço, como a gente viu, aliás, algumas capitanias eram muito maiores do que alguns países hoje, né? Então, quem recebia uma capitania era chamado de donatário. E aí ele tinha que receber da coroa portuguesa a carta de doação, né? Que era o documento que oficializava a doação de uma capitania hereditária para esse donatário, para esse nobre, e o foral, que era um documento que determinava as obrigações que esse donatário tinha com a coroa portuguesa. Agora, tem um detalhe, essas capitanias elas eram doadas, mas elas não eram de fato do donatário. A terra continuava sendo do rei. O donatário era o cara que podia usufruir dela, né? Podia se beneficiar dela e que ganhava do rei aquele território, mas a qualquer momento o rei de Portugal podia retirar a capitania daquele donatário, sem pagar nenhuma indenização por isso, ok? Ou seja, no fundo, a terra continuava sendo do Estado português, continuava sendo do rei português, ok? No início, a coroa portuguesa estimulou a ocupação do território enviando colonos para o Novo Mundo. Novo Mundo aí é como se chamava o continente americano. O fidalgo é um nobre de condição inferior, Martim Afonso de Souza, encarregado dessa tarefa, embarcou em 1531 em direção à América no comando de uma frota de 5 navios. Com ele vieram cerca de 400 colonos, entre homens, mulheres, crianças e religiosos. Estes últimos tinham como objetivo converter os nativos à fé cristã. Então, uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é que a colonização do Brasil foi feita com o grande apoio da igreja, né? Inclusive, a primeira imagem que se tem sobre a história do Brasil após a chegada dos portugueses é a de uma missa realizada logo após o desembarque de Cabral. A criação de novas feitorias, de núcleos de povoamento e a garantia de proteção do território contra invasões estrangeiras eram ações que faziam parte das missões de Martim Afonso de Souza. Como estratégia, ele distribuiu terras entre os colonos que se mudaram para a América e mandou construir um engenho para a produção de açúcar. Em 1532, o fidalgo fundou São Vicente, a primeira vila portuguesa no continente localizada no litoral do atual estado de São Paulo, e retornou a Portugal, né? Depois ele volta para o Brasil, fundando aqui o primeiro engenho açucareiro. Engenho é todo o maquinário que moe a cana para produzir o açúcar, ou também pode ser considerado um engenho toda a plantação de cana-de-açúcar, ok?
Alguns fatores levaram a coroa portuguesa a mudar sua postura em relação ao Brasil e estabelecer uma colonização efetiva. Então a gente já viu que durante o período pré-colonial, de 1500 a 1530, Portugal não estava muito interessado no Brasil, porque o foco de Portugal eram as especiarias das Índias, que davam muito mais dinheiro para Portugal do que qualquer riqueza que pudesse ser extraída do Brasil. Afinal, a única riqueza importante, que nem era tão importante assim, mas que tinha uma importância relevante, que os portugueses encontraram aqui, era o pau-brasil, e nada mais, né? Então, Portugal meio que deixou o Brasil numa condição de segundo plano e ficou focado lá nas Índias. Só que lá por volta de 1530, 31, 32, os portugueses começaram a sofrer concorrência de outros europeus lá nas Índias, né? Além disso, o Brasil começou a ser alvo de invasões estrangeiras, principalmente por parte dos franceses, e aí o rei de Portugal percebeu que tinha que estabelecer um projeto de colonização, de ocupação do Brasil, para evitar que sua maior colônia fosse perdida ou para invasão estrangeira, né? Ou que os portugueses não dessem conta de ocupar o território. Então o rei acaba dividindo o território em capitanias hereditárias e doando essas capitanias a nobres que tivessem o interesse de vir para cá para desenvolver a plantação de cana-de-açúcar, que era o desejo do rei de Portugal. Então a gente já sabe que o donatário que vinha para cá ele tinha que produzir o que o rei queria, não o que ele, o donatário, queria, ok? Até porque a terra, no fundo, como a gente viu, era do rei, era do Estado. Então o donatário devia seguir a regra do Estado, beleza? Agora a gente tem que pensar também que muitos donatários não vieram para o Brasil receber as suas capitanias. Uns porque não tinham dinheiro, outros porque não tinham interesse, outros ainda porque achavam a viagem muito arriscada e perigosa, e era de fato, né? Por isso, apenas duas capitanias prosperaram, a capitania de Pernambuco e a de São Vicente, ambas porque produziram muita cana-de-açúcar, porque o açúcar era o produto que Portugal estava acostumado a produzir e vender no mercado europeu. Ok? Alguns fatores levaram a coroa portuguesa a mudar sua postura em relação ao Brasil e estabelecer uma colonização efetiva. 1. Os navios carregados de pau-brasil despertaram a cobiça de outros países que também queriam participar da extração e da comercialização, né, do produto. Os franceses foram os mais agressivos nesse sentido, pois o rei da França acreditava que o Tratado de Tordesilhas não tinha valor legal. Mesmo com as expedições guarda-costas, as invasões eram constantes. Por isso, a solução encontrada foi povoar o território brasileiro para evitar ataques. E o rei da França, ele questionava muito o Tratado de Tordesilhas, porque a França era um país muito católico, e ele dizia que Adão, o primeiro homem, segundo a tradição cristã, não deixou nada em testamento único e exclusivamente para portugueses e espanhóis. Então, a França acabava achando que a divisão da América entre Portugal e Espanha não fazia sentido algum, já que o primeiro homem não teria deixado esse testamento para portugueses e espanhóis, né? Então, era uma espécie até meio que irônica do rei da França questionar o Tratado de Tordesilhas, que havia sido firmado pela própria Igreja. A descoberta de ouro, principalmente prata em larga escala, não no Brasil, mas na América Espanhola, gerou nos portugueses a esperança de encontrar no Brasil metais preciosos, né? Já que eles imaginavam que se entrassem no interior do país iriam chegar às regiões próximas da América Espanhola e que, portanto, poderiam ter ouro. A colonização estimularia a investigação de maneira mais organizada pelo território, né? E daria mais acesso aos colonos sobre o território. Com a crise do comércio de especiarias, os portugueses perderam o monopólio da atividade econômica. Os lucros das mercadorias indianas diminuíram gradativamente, pois outros comerciantes passaram a participar do referido comércio que se tornou comum na Europa. Assim, cresceu o interesse português em colonizar o Brasil. Era preciso encontrar alternativas para ampliar os lucros do Império Luso. No caso brasileiro, isso ocorreu com a introdução do cultivo de cana-de-açúcar, como eu já havia dito, né? Agora a gente vai ver aí o que eram as capitanias hereditárias, que eu já adiantei um pouco como era e como funcionava, né, o sistema de capitania hereditária. O cara, para receber uma capitania hereditária, geralmente tinha que ser um nobre, tinha que receber a carta de doação e o foral, ok?
Então, como estudado anteriormente, a crise no comércio oriental de especiarias, as invasões estrangeiras ao litoral brasileiro e a descoberta de ouro e prata na América Espanhola motivaram a coroa portuguesa a iniciar um processo efetivo de exploração e administração do território brasileiro. No entanto, como um país pequeno como Portugal, com menos de 2 milhões de habitantes na época e em crise, conseguiria administrar uma extensão tão vasta como o Brasil. Para evitar os custos dessa empreitada e poupar recursos, sem arcar com despesas, a coroa portuguesa decidiu transferir os custos da colonização para os donatários, responsáveis pelas capitanias, isto é, para administradores particulares. Então, se por um lado quem realizou a colonização do Brasil foi o rei de Portugal, o Estado português, e os colonos aqui deviam produzir o que o Estado português queria, o que o rei português queria, o rei acabou sendo incapaz de realizar a colonização e acabou entregando a particulares a missão de colonizar o Brasil, dentro, claro, das exigências do governo português. Em 1534, Portugal dividiu a colônia brasileira em 15 faixas de terra que se estendiam da linha de Tordesilhas ao litoral, conhecidas como capitanias hereditárias, porque passavam de pai para filho, né? Então, se eu fui um donatário que recebia uma capitania do rei, ao morrer eu deixo essa capitania para o meu filho. Porém, é aquilo que eu disse, a capitania hereditária não é de fato uma doação, ela é muito mais uma concessão, ou seja, uma espécie de empréstimo, já que o rei a qualquer momento podia tomar a capitania hereditária desse donatário. Os donatários receberam as terras do rei por meio da carta de doação, um documento que lhes dava o direito de explorar as terras em caráter hereditário, ou seja, que passaria de pai para filho. Além disso, foram estabelecidos em um contrato denominado foral os direitos e deveres dos donatários. Eles seriam responsáveis pela proteção do território, deveriam fundar povoados e estimular a catequese dos indígenas. Em contrapartida, os donatários exerceriam a justiça, o controle político da capitania, poderiam doar terras, pequenos lotes de terras, as chamadas seis-marias, para pessoas de confiança e obter o lucro das atividades econômicas estabelecidas. Okay? Aí embaixo vocês veem o nome das capitanias que existiram no país e o nome dos seus donatários. Okay? Se vocês forem ver aqui, na capitania de São Vicente, o dono era o Martinho Afonso de Souza. Okay? E o dono de Pernambuco era o Duarte Coelho. Afinal, foram essas as capitanias que mais prosperaram, justamente porque esses donatários eram os caras que mais tinham grana, para investir nas suas capitanias. Os outros, muitas vezes, ou não vieram ou não tinham recursos o suficiente para investir na produção açucareira. Além do Duarte Coelho e do Martim Afonso de Souza ter grana, eles também tinham créditos junto aos bancos holandeses. A Holanda era um país que tinha um desenvolvimento econômico mercantil muito grande, por isso eles emprestavam dinheiro para os países que tinham mais necessidade. Claro que não é porque eles eram bonzinhos, mas é porque eles queriam ganhar dinheiro com os juros. Ok? Agora, das 14 capitanias que foram criadas, das 15, aliás, que foram criadas, só duas prosperaram, como eu disse, a de Pernambuco e a de São Vicente. E isso se dá pelo fato, principalmente, de que a maior parte dos donatários não tinham recursos para vir para cá e investir, como eu disse. Além também dos ataques dos indígenas e também da distância das capitanias em relação a Portugal. Okay? Então, o estabelecimento das capitanias foi a solução encontrada pela coroa portuguesa para garantir a posse do território sem gerar custos ao cofre do Estado. No entanto, o sistema não rendeu resultados satisfatórios para Portugal. Dentre os principais motivos do fracasso das capitanias, é possível destacar a má relação com os indígenas, que levava aos conflitos constantes e à desestabilização das capitanias, a distância entre a colônia brasileira e a metrópole portuguesa, que dificultava a administração e um apoio mais ágil da coroa, o desinteresse de alguns donatários, que sequer chegaram a viajar para o Brasil, e a insuficiência de a insuficiência de capital de alguns donatários para colonizar o território. Okay?
Diante desse fracasso geral do sistema de capitanias hereditárias, o governo português cria, não é, um sistema de governo geral e manda para cá o primeiro governador geral com o objetivo, né, e ele se estabelece em Salvador, lá na Bahia, justamente porque Salvador está entre as duas capitanias mais prósperas, entre Pernambuco e São Vicente, e o objetivo desse primeiro governador geral, que foi o Tomé de Souza, era fazer com que o país, ou melhor, a colônia, crescesse para além das capitanias de Pernambuco e São Vicente. Ok? Devido ao fracasso do sistema de capitanias, a coroa portuguesa precisou encontrar uma solução que pudesse ajudar os donatários a consolidar a colonização do Brasil. Por isso foi criado um governo geral para centralizar a administração da colônia. Tomé de Souza tornou-se rei e Salvador foi escolhida como sede do governo geral. A tarefa do vice-rei era ajudar os donatários, incentivar o povoamento do território, fundar novas vilas, combater aldeias indígenas hostis aí são rebeldes, né? E estimular a agropecuária. Né? Rebelde não no sentido de fazer rebeldia, mas de resistir, não é, ao domínio do outro. Foram também criados os cargos de provedor-mor, ouvidor-mor e capitão-mor. O provedor-mor era responsável por garantir a arrecadação dos impostos em terras brasileiras e cuidar dos gastos do governo geral na administração do território. O capitão-mor tinha a responsabilidade de organizar as tropas responsáveis pela defesa do litoral brasileiro contra invasões estrangeiras e do interior contra os ataques das comunidades indígenas. Já o ouvidor-mor exercia a função de juiz, aplicando as leis e resolvendo os conflitos existentes entre os membros da população colonial. Observe no esquema abaixo como funcionava a hierarquia da colônia. Então, aqui na colônia, né, claro que acima de tudo estava o rei lá em Portugal, mas aqui na colônia o Tomé de Souza estava acima de todos como governador-geral. Abaixo dele estavam o provedor-mor, o ouvidor-mor e o capitão-mor. O capitão-mor é como se fosse um chefe de polícia. O ouvidor-mor é como se fosse a justiça. E o provedor-mor é como se fosse o pessoal que cobra imposto. Ok? Abaixo deles estavam o donatário das capitanias hereditárias, ao lado dos donatários das capitanias hereditárias estavam os governadores das capitanias da coroa, que vão ser nomeados pelo governador-geral, Tomé de Souza, e abaixo dos donatários e dos governadores da capitania estavam as câmaras municipais, que é como se fossem as prefeituras hoje. Né? As prefeituras hoje, inclusive, têm uma Câmara Municipal, só que quem está lá na Câmara Municipal de hoje é o vereador. Nessas câmaras municipais, quem estavam não eram os vereadores. A gente vai ver quem ocupava, né, essas câmaras municipais que tinham a atribuição aí de governar, de gerir, de administrar a cidade. As vilas, né, melhor dizendo. Anos depois, Duarte da Costa assumiu o cargo de vice-rei. Durante seu governo foi fundada a Vila de São Paulo pelos padres jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, enquanto os franceses invadiram a região que hoje abriga a cidade do Rio de Janeiro. Coube ao sucessor de Duarte da Costa, Mendes de Sá, com a ajuda do sobrinho Estácio de Sá, expulsar os franceses. Pouco tempo depois, Estácio de Sá fundou a Vila de São Sebastião do Rio de Janeiro. A invasão francesa na região mais ao sul do território brasileiro mostrou que o governo geral não tinha agilidade e mobilidade suficiente para administrar e combater os inimigos franceses. No século XVII, o território foi dividido em dois: o Estado do Brasil, com a capital sediada em Salvador, e o Estado do Maranhão, com sede em São Luís. Então essa foi aí a alternativa que o governo português encontrou para facilitar a administração da colônia. Ok? Então, aqui nesse texto aprofundando, a gente vai falar sobre a ocupação francesa no Rio de Janeiro, né? Um camarada chamado Villegagnon, um francês chamado Villegagnon, certa vez invadiu o Rio de Janeiro e quase conseguiu fundar uma colônia francesa aqui. Ok? Inclusive lá naquela fortaleza de Santa Cruz, em Jurujuba, é um passeio bacana, conta-se muito bem a história da invasão francesa, até porque o Forte de Santa Cruz, a Fortaleza de Santa Cruz e o Forte de Copacabana, se eu não estou enganado, foram criados justamente para evitar os ataques dos franceses. O território brasileiro foi muito ameaçado durante o período colonial. França e Inglaterra, principalmente, não aceitaram as decisões do Tratado de Tordesilhas, que dividiu a América entre os portugueses e os espanhóis.
O grande interesse dos europeus estava nas árvores de pau-brasil, usadas para atingir os tecidos produzidos pelas manufaturas. Devido a esse fato, a França organizou uma expedição comandada por Villegagnon para fundar um povoado conhecido como França Antártica. O local escolhido foi a região que abrigaria pouco tempo depois a cidade do Rio de Janeiro. Os franceses se aliaram aos tupinambás para ajudar no corte, armazenamento e transporte do pau-brasil. Os portugueses não permitiram a presença estrangeira no Brasil e, por isso, organizaram uma resistência militar chefiada por Estácio de Sá. Assim como os franceses, os portugueses se aliaram a indígenas, particularmente na aldeia Temiminó, que eram adversários dos tupinambás. Depois de alguns anos de conflito, Estácio de Sá e Araribóia, chefe dos Temiminóis, que é inclusive uma espécie de herói, né, que tem a estátua lá ali em Niterói, conseguiram expulsar os franceses e fundaram a cidade do Rio de Janeiro. Ok? Então a gente vai ver aí agora como é que funcionavam as câmaras municipais. Por fim, a gente fala do trabalho dos jesuítas e é isso. Uma das tarefas dos governadores gerais era promover o povoamento do território. Quando um povoado atingisse uma importância política e econômica significativa, poderia requisitar ao governador a elevação de seu status para a condição de vila. Com isso, conseguia certa autonomia para decidir os assuntos locais, como a escolha dos representantes, vereadores, juízes, tesoureiros e escrivães. É importante ressaltar que os eleitores e representantes das câmaras municipais eram conhecidos como homens bons. Eram homens brancos, católicos, nascidos na vila e proprietários de terras e de escravos. Todos os moradores que realizavam trabalhos manuais e eram negros, indígenas ou mestiços eram excluídos do processo político, assim como as mulheres. Então, essa sociedade era uma sociedade extremamente patriarcal, aristocrática, né? A principal tarefa das câmaras municipais era cuidar da segurança e da limpeza do povoado, construir obras públicas para o bom funcionamento das estruturas urbanas e regulamentar o abastecimento e o comércio local. Ok? A Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Você sabe onde fica a Câmara Municipal do Rio de Janeiro? Você sabe quais são as funções dessa instituição política? Né? Hoje, as câmaras municipais, como eu disse, têm os vereadores, que fazem parte do poder legislativo, estão lá na Câmara Municipal para fiscalizar a função do prefeito, para propor leis, etc. O Palácio Pedro Ernesto foi erguido em 1923, localizado na Cinelândia, onde também estão o Cine Odeon e o Teatro Municipal. O palácio abriga a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Os vereadores eleitos pelo povo têm a obrigação de cuidar dos assuntos da cidade, propondo novas leis que visem a segurança pública, a educação e a saúde. Por fim, a gente vai falar aí dos jesuítas. Os jesuítas eram católicos de uma ordem dentro da Igreja Católica chamada Companhia de Jesus, ou a Ordem dos Jesuítas, né? Essa ordem foi criada no contexto da Contra-Reforma e os jesuítas têm como função converter novos fiéis à fé católica. E por isso que eles foram enviados ao Brasil, para que se preocupassem em catequizar os indígenas, né? Então, os jesuítas vieram para cá já no início do processo colonizador e tinham a tarefa de ensinar os índios a seguir os preceitos da religião católica, a falar português, a saber rezar o Pai Nosso e Ave Maria e tudo mais. Agora, por outro lado, os jesuítas também acabaram se colocando de forma muito contundente contra a escravização dos indígenas. Por isso que no Brasil, ao contrário da América Espanhola, não predominou aqui a mão de obra escrava do indígena. Isso não quer dizer, tá? Por favor aí, que o índio não foi escravizado no Brasil. Foi sim, tá? Só que em muito menor quantidade se comparado à América Espanhola ou se comparado à escravização do negro africano aqui no país. Isso se deu principalmente por conta da atuação da Ordem de Jesus, né? Ou da Companhia de Jesus, ou Ordem dos Jesuítas, que aqui no Brasil soube muito bem se colocar contrário à escravização do índio, né? Não porque eles eram bonzinhos, mas porque eles queriam catequizar os índios, ok? Então, se por um lado eles protegeram os índios da escravização,
por outro, eles também foram muito responsáveis pela aculturação dos indígenas, né? Ou seja, pela imposição da cultura europeia, né, nos índios. O primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, foi o pioneiro na tentativa de intermediar as relações entre os portugueses e os nativos para facilitar a chegada dos padres da Ordem da Companhia de Jesus. É preciso lembrar que a Europa do século XVI estava passando por mudanças religiosas por causa da Reforma Protestante. Assim, a Igreja Católica organizou missões no Brasil para catequizar os povos nativos e aumentar sua influência no Novo Mundo. Fazia parte das estratégias da Contra-Reforma. Os padres jesuítas reuniam os indígenas em aldeias e ensinavam as doutrinas católicas. Para o padre Manuel da Nóbrega, os nativos eram como papel em branco, na qual se podia escrever à vontade, não é? Então, para a concepção do europeu daquela época, é como se o índio não tivesse cultura, não tivesse religião, não tivesse língua, não conhecesse a civilização e que, por isso, se fosse ensinado, ele se civilizaria, né? No entanto, a conversão não foi fácil, por isso os padres muitas vezes tinham que aprender as línguas nativas, encenar peças teatrais e até mesmo reelaborar o catolicismo à mentalidade indígena. A Igreja Católica teve um papel primordial na educação colonial brasileira. O ensino era ministrado por padres em algumas poucas escolas do Brasil. O padre Manuel da Nóbrega ajudou a fundar, na capitania de São Vicente, o Colégio Jesuítico de São Paulo. Essa instituição de ensino deu origem, nos anos mais tarde, à Vila de São Paulo e foi ponto de partida para a ocupação do interior brasileiro no século XVII. Ok? Então é isso. Acabamos o capítulo 20, né? Aliás, o 21, né? Perdão. E agora vocês vão fazer os exercícios conceituais do 21, que são esses aqui, e os do 20 que eu já mostrei, né? Explique as motivações do Estado português para criar as capitanias hereditárias. Eu quero que vocês digam aí o porquê que o Portugal resolveu criar as capitanias hereditárias, já que antes eles estavam mais preocupados com as Índias. 2. Analise os fatores que resultaram no fracasso das capitanias hereditárias, o porquê que elas, no geral, não deram certo, né? Aliás, já que não tem nenhuma pergunta nesse sentido, eu posso dizer que apenas 2 deram certo, que foi a de Pernambuco e São Vicente. 3. Qual foi a solução encontrada pelos portugueses para ajudar os donatários no processo de colonização? Explique sua resposta. O que o governo português fez quando ele viu que o sistema de donataria, o sistema de capitania hereditária não estava dando tanto certo, né? 4. Quais eram as funções das câmaras municipais? O que elas faziam, né? Qual era a missão delas? Qual era a tarefa delas? E 5, né? A outra era 4. 5. Caracterize os chamados homens bons. Quem eram eles? Dê as características desses chamados homens bons. Ok? Então é isso. Até segunda. Na segunda eu faço a correção. Um abraço a todos e até lá.